E neste momento, nós nos elevamos a Ti, Senhor meu Deus. Que seja possível contar com o amparo de Seus emissários, que eles estejam entre nós, radiantes, trazendo paz e harmonia, que possam derramar sobre nós fluidos balsâmicos e salutares, Suas inspirações que nos enchem de lucidez para que possamos escolher os melhores caminhos a seguir. Eu, especialmente, conto com a presença de meu mentor Erasmo Gurgel, me instruindo, enviando imagens e direcionando o trabalho desta noite. Agradeço imensamente por mais esta oportunidade de trabalho com a espiritualidade de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema as curas e o Espiritismo. E nós vamos iniciar com um trechinho do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 25 a 34. Havia uma mulher enferma que sangrava já havia 12 anos. Ela sofreu muito nas mãos dos médicos, gastou seus bens, não sentiu alívio, pelo contrário, sentia-se cada vez pior. Ela ouviu falar do Mestre Jesus, então seguiu a multidão por trás e tocou suas vestes, porque dizia: se eu tocar somente suas vestes, ficarei curada. Foi o que ela fez. No mesmo instante, a fonte de sangue cessou e ela sentiu-se curada. Jesus, conhecendo a virtude que dele saía, percebeu tudo aquilo e disse: quem me tocou? Os discípulos questionaram: mas a multidão te comprime de todos os lados e pergunta quem te tocou? O mestre retornou para a multidão e olhava ao redor. Ele procurava quem o havia tocado. A mulher, com medo, se jogou a seus pés e declarou a verdade. E ele disse: minha filha, a tua fé te curou. Vá em paz e seja curada de sua doença. É importante mencionar que a mulher hemorrágica não podia tocar ninguém. Ela estava impura exatamente por causa do seu sangramento. Era natural naquela época que todas as mulheres em período de menstruação ficassem impuras. Elas não podiam tocar as outras pessoas, porque senão todas as pessoas que fossem tocadas por ela teriam que passar por um ritual de purificação. Mesmo acontecia quando ela se sentava na cadeira e se outra pessoa, ela levantava, outra pessoa sentasse naquela cadeira, estava impura. Se ela desse um beijo no seu filho naquela época, estava impuro. Então todas as pessoas que encostassem nela ou nos objetos que ela havia tocado estavam impuros, precisavam fazer o ritual de purificação. Inclusive, depois de 7 dias, que é o que acontece normalmente com as mulheres, passado o período de menstruação, ela tinha que fazer o ritual de purificação. Era uma coisa semelhante a entregar 2 pombinhas para o sacerdote, e aí ela ficaria pura de novo. Imaginem quantas pombinhas não foram sacrificadas, já que nós, todos os meses, passamos por este fato que é normal, fisiológico, orgânico. Mas voltando ao assunto, foi por isso que ela não podia tocar o Mestre Jesus. Tocando o Mestre Jesus, Jesus estava impuro, então ela não podia tocá-lo. Mas Jesus, que era tão sábio e tão amoroso, compreendendo toda a situação, simplesmente afirmou: você foi curada pela sua fé.
vá em paz e seja curada da sua doença. Porque pensemos, se elas se sentiam então excluídas naquele período de 7 dias, imaginem por 12 anos consecutivos. Ela ficou afastada dos seus familiares, afastada da sociedade, marginalizada por estar enferma. Mas nós vamos utilizar o livro A Gênese, no capítulo 1, porque Kardec nos explica sobre o magnetismo, dizendo que existe 3 condições para que possa se produzir o magnetismo. Acontece, no primeiro caso, o magnetismo humano, que é quando os fluidos de um magnetizador podem tratar alguém. Vamos pensar, minha irmã, no caso dos terapeutas, que podem doar seus fluidos e assim contribuem para a recuperação dos enfermos. Outro caso, então, é quando o espírito utiliza seus fluidos sobre um encarnado, produzindo sono, curas, também para promover influência física ou moral. E desta maneira, nós temos o magnetismo espiritual, quando muitas vezes o nosso mentor pode utilizar os fluidos dele para que possamos nos acalmar em alguma situação, ou mesmo colaborar conosco no processo de cura, minha irmã. Então, isso também acontece. Magnetismo espiritual. O terceiro caso é quando o espírito despeja seus fluidos sobre o encarnado, que será o magnetizador, que será o condutor destes fluidos para entregá-los aos assistidos. Pensemos no caso do passe, que então os espíritos de luz derramam seus fluidos sobre os passistas, que serão magnetizadores, condutores destes fluidos, para entregá-los aos assistidos, ou seja, todos nós que estamos aqui. E aí nós temos o magnetismo misto, ou humano espiritual. E aí Kardec nos explica como acontecem os processos de cura, dizendo que, e aí nós lembraremos que nós encarnados temos alma ou espírito, perispírito e corpo. Quando então o fluido condensado do nosso perispírito pode atuar num corpo com princípios reparadores. Então vamos dizer que eu posso transmitir meus fluidos à minha irmã e isso vai estar saindo do meu perispírito. Então são fluidos condensados do meu perispírito que podem ajudar no processo de reparação do corpo dela. E aí, o agente propulsor é o espírito encarnado ou desencarnado, que vai então infiltrar naquele corpo doente uma parte da substância do seu próprio perispírito. Isso acontece pela substituição de uma molécula doente por uma molécula sã. É como se fosse uma troca de energia, vamos dizer assim. Então Kardec vai nos explicar que além deste processo de cura, nós também podemos ter uma faculdade de curar que se desenvolve pelo exercício. Isso pode acontecer simplesmente pela imposição das mãos, como acontecia com Jesus. Porém, a faculdade de curar instantaneamente pela imposição das mãos, como fazia Jesus, é rara ou excepcional. Raríssimas e raríssimas vezes nós teremos esta faculdade onde basta esta imposição das mãos e naquele momento a pessoa ficará curada. Nos lembremos então da cura do cego. Impõe a mão e se curou. Tantas e tantas outras curas de Jesus.
Neste caso específico da mulher hemorrágica, o que acontece é que Jesus transferiu os seus fluidos para aquela doente, mas ele não precisou pensar em doar estes fluidos. O que aconteceu foi que ela conseguiu captar estes fluidos de Jesus. Foi uma irradiação fluídica normal que aconteceu naquela situação de cura. Kardec vai nos explicar que muitas vezes vai acontecer uma cura através da vontade do curador. Então eu desejo te curar de todo o meu coração e vou transferir meus fluidos, o meu magnetismo para ela. Outras vezes basta o desejo ardente, a vontade do enfermo. E então esta vontade capta esta irradiação fluídica, como aconteceu com a mulher hemorrágica. Mas em outras circunstâncias são necessários os dois mecanismos. Então que aconteça de forma simultânea. Precisa haver uma interação entre o magnetizador e o enfermo. Mas Kardec ainda explica para nós que a fé é a força atrativa em qualquer um dos casos. Quem não tem fé vai agir com uma força repulsiva ou de inércia que paralisa esta ação. Então nós vamos pensar lá na sala de passe, que tem muito a ver aqui com o nosso cotidiano. Pensemos, uma pessoa vem ao centro trazida por um familiar que é espírita há mais de 30 anos e conhece o mundo espiritual, compreende as curas e o espiritismo e sabe que ela está necessitada de auxílio porque está sofrendo muito com dores a longo prazo. Já foi em vários médicos, fez vários exames e tratamentos, mas não melhora. Então ele disse: vamos ao centro espírita, vamos para a sala de passe, de tratamento. Pode ser que você melhore. Mas ele diz: eu não acredito nisso. Eu não acredito. Eu vou com você só porque eu gosto muito da sua pessoa, eu respeito a sua crença, e eu estou aqui em casa também, eu estava precisando conversar com alguém, eu vou com você, mas você me desculpa, eu já sei que não vai dar certo. E ele vem. E ele faz o cartão e ele vai para a sala de tratamento. Fica a pergunta: vocês acham que ele vai se beneficiar tanto dos fluidos que serão enviados para ele? Não, não, porque ele não tem fé. Então ele paralisa a ação, ele envia uma força repulsiva ou de inércia, ele barra o tratamento. Nós estávamos falando sobre energização, na acupuntura também acontece isso, no reiki também. No reiki também, eu estava conversando com ela, já fiz uma ligação boa, porque ela é da saúde e ela vai me auxiliar no grupo da gestante, fica a dica. Então, todas as vezes que nós estamos trabalhando com os pacientes e eles já adentram a sala dizendo: ah, mas eu não acredito, o médico que me pediu para fazer isso, eu já sei que não vai funcionar. Sabe o que eu falo? Não vamos fazer. Não vamos fazer porque você já está bloqueando o tratamento. Vamos fazer outra coisa, vamos bater um papo. Vamos conversar, vamos fazer outra terapia, mas essa não, porque você já está bloqueando os canais energéticos. Isso não vai funcionar. Precisa ter fé. Nós vamos para o Livro dos Médiuns, capítulo 14. Os médiuns curadores. Muitas pessoas têm o dom de curar apenas pelo toque, olhar ou gesto. Esta é a faculdade espontânea de muitas pessoas, mas além de ter este dom, esta faculdade espontânea, a maioria deles recorre à prece. O potencial magnético, ele é inerente ao organismo humano. Todos nós temos, mas nós também precisamos ter fé em nós mesmos e nesta energia que é abundante.
Apesar deste potencial magnético fazer parte do homem, ele recorre à prece, porque sabe que os espíritos derramam sobre ele estes fluidos. Estes fluidos são aumentados pela ação dos espíritos, que inclusive potencializam tanto, dirigindo e fornecendo qualidades para estes fluidos. Kardec diz que aquele que tem consciência da sua força, ou seja, do seu potencial magnético, e crê na intervenção dos espíritos, poderia operar milagres como aqueles que Jesus mencionou. E é aí que eu digo, nós mães, principalmente as mães, porque o amor das mães é impressionante. Quando temos uma criança doente, eu lembrei da minha mãe que deve estar me assistindo agora com a Agnes. Minha mãe está com minha filha pequena. E vou usar um exemplo. Digamos que mãe, ou melhor, que vó é mãe dobrado. E a Agnes ficou doentinha. A avó então se comove tanto com aquele desespero, aquela tosse, aquela angústia. Qual é a primeira coisa que a mãe ou a avó fazem? Minha mãe pega a Agnes nos braços. Minha mãe é católica. Minha mãe recorre a Nossa Senhora, Maria Santíssima. Minha mãe então abraça a Agnes e faz uma prece do fundo do coração. O que será que acontece quando minha mãe abraça a Agnes e recorre a Maria? Transborda do coração de minha mãe fluidos balsâmicos e salutares que vão diretamente para o perispírito de Agnes. E Agnes realmente melhora. É claro que nós estamos afirmando aqui que precisamos sim dos tratamentos físicos, sempre. E eu, como profissional da saúde, é claro, não vou falar diferente disso. Nós sempre recorremos para cuidar da parte física aos tratamentos físicos. Mas estamos dizendo aqui que não somos apenas de carne e osso. Somos espírito eterno, temos todo este magnetismo e podemos recorrer a eles. Então, se você tem um parente, um amigo que está enfermo, sabendo de todo o seu potencial magnético, quando faz uma visita, não fique com pena do seu amigo. Saiba que ele está passando por uma prova encaminhada pelas forças divinas, mas você, como ser divino, pode entregar muito mais do que uma palavra de esperança e fé. Você pode doar seu magnetismo. Então você lembra-se de Jesus, nem precisa falar nada. Fica ali do lado dele, quietinho, observando, pensando em Jesus, fazendo uma prece silenciosa e tendo a certeza de que tudo vai dar certo, porque você tem muita saúde em si. Você começa a ter esta vontade de produzir a cura, a vontade do curador, e aí sim, começam a sair estas energias, estes fluidos que vão sim proporcionar refazimento e bem-estar àquele seu ente querido ou àquele seu amigo tão especial. Façamos isso em casa e por todas as pessoas que precisarem de nós, porque também é um ato de caridade. E é assim que nós, terapeutas, trabalhamos, irradiando amor e a certeza de que nós também podemos curar com as próprias energias. Esta, eu acho que é a principal diferença entre os profissionais da saúde, que são espíritas e não espíritas, os espiritualistas e aqueles que são materialistas. Nós acreditamos muito mais
em energia, em condições que nos possibilitam diante de todo o poder celestial, do que apenas nas técnicas que nós compramos nas faculdades. Esta é a forma de curar que faz toda a diferença, mas qualquer um de nós pode fazer. Sejamos deuses. Nós vamos nos lembrar então de um pequenino trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8. E aí Jesus disse aos seus discípulos, para que eles pudessem curar os enfermos, para que eles pudessem ressuscitar os mortos, curar os leprosos, expulsar os demônios ou maus espíritos. Deem de graça o que de graça receberam. Jesus, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, ensina para seus discípulos como eles deviam curar, tratar as pessoas, expulsar os demônios a partir do dom que Deus os entregou. Assim como muitos de nós aqui presentes, que são médiuns e que receberam sim a faculdade de curar. Tantos e tantos que estão aí e que devem ter este potencial magnético incrível, permitindo a cura. Mas esta forma de curar e mesmo esta interação que temos com os espíritos, sendo médiuns, independente da mediunidade que possuímos, recebemos como um dom e não podemos cobrar. Seria então usar como objeto de especulação, como meio de vida, e Deus nos permite realizar funções que sejam naturalmente permitidas para que possamos ganhar os nossos recursos materiais. Nós não precisamos utilizar a energia dos bons espíritos para ganhar recursos com isso. Mas para finalizar a palestra de hoje, então, a nossa reflexão. Qual seria a melhor forma de produzirmos a cura em nós e também no próximo? Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, nos afirma que nós devemos trabalhar a transformação moral. Sim, porque dentro do espírito estão todas as manifestações orgânicas, emocionais e psíquicas. Quando nós realizamos transformação moral em nós, ou então colaboramos para que a outra pessoa se desenvolva o seu ser, equilibrando-se interiormente, refazendo suas condutas da melhor forma possível, desta maneira nós conseguimos captar estes fluidos a ponto de realmente ficarmos com eles e fazendo com que estes fluidos se instalem no nosso organismo, tendo bem-estar e paz, saúde. A melhor maneira de nos transformarmos para o bem e para uma saúde plena é desenvolvermos a nossa transformação moral. Eu achei imprescindível falar isso na palestra, porque ainda não tinha lido, e Joana de Ângeles, que é base segura e firme para que possamos também nos desenvolver, trouxe esta afirmativa, e a reflexão então é essa. Vocês que muitas vezes vêm para esta casa buscar os tratamentos espirituais, estão se entregando a eles de corpo aberto, de mente tranquila e certa de que vão ter o que vieram buscar? A sua fé inabalável, como a mulher hemorrágica, tendo certeza absoluta de que os bons espíritos irão abençoá-lo, de que Deus está nos observando, Jesus está conosco, permitindo que cada um de nós possa sair daqui realmente muito melhor. Tudo depende de nós. O primeiro passo para a cura está em nós. É a fé, a certeza de que seremos beneficiados.
Eu agradeço muito por esta oportunidade, inclusive por todas as oportunidades que tive de realizar o trabalho de luz com vocês nesta casa maravilhosa. Para que possamos finalizar, por favor, fechem os olhos. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, por este momento em que estive unida à espiritualidade superior, especialmente com Erasmo, e também aos meus irmãos de fé aqui presentes. Senhor, permita que meus irmãos recebam a cura que buscam, que possam sair daqui preenchidos com o teu amor e a tua paz, com bem-estar, com harmonia, com pensamentos de luz, que possam distribuir as palavras de fé, que possam ser como deuses e doarem seu magnetismo a todos que precisam de revitalização. Nós agradecemos, Pai, por tudo que temos recebido da espiritualidade. Gratidão por todo este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus, paz, luz e muita saúde a todos os irmãos. Muito obrigada.